Hello and welcome to another episode of India and Bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, inscreva-se no canal. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação pelo link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados desta noite, Mouin Rabbani e Norman Finkelstein. Ambos são estudiosos e ativistas sobre o conflito entre Israel e Palestina. Mouin e Norman, professor Mouin e professor Finkelstein, bem-vindos de volta à Índia e à Esquerda Global. É ótimo tê-los conosco novamente. Mouin, se pudermos começar com você. Temos discutido Palestina e Israel desde antes mesmo do início do genocídio, mas o tema não recebeu atenção suficiente desde o chamado Plano de Cessar-Fogo de 10 de outubro. Então, se você puder, oferecendo um quadro de referência adequado para analisar o período após 10 de outubro, isso seria muito útil para nossos espectadores. Bem, em 8 de outubro, acredito que essa era a data, Israel e os palestinos assinaram um acordo na cidade turística egípcia de Sharm el-Sheikh. Basicamente, ele tratava das questões imediatas. A primeira fase da iniciativa Trump-Netanyahu, que havia sido apresentada ali em 29 de setembro. O acordo abrangia uma troca de prisioneiros, um aumento na entrega de bens e suprimentos humanitários, uma retirada parcial das forças israelenses de dentro da faixa de Gaza e, é claro, a cessação das hostilidades. Quanto à situação no terreno, o que essencialmente aconteceu foi que, segundo os americanos, os palestinos, e especificamente o Hamas, cumpriram rigorosamente todas as suas obrigações, a ponto de realmente surpreender os americanos. Então eles libertaram imediatamente todos os cativos vivos. Procuraram, encontraram e entregaram todos os cativos mortos, exceto um. Cessaram completamente as hostilidades e não tentaram infiltrar-se na zona da faixa de Gaza ocupada por Israel. Enquanto isso, os israelenses, desde o início, violaram sistematicamente todos e cada um de seus compromissos. Libertaram menos cativos do que haviam acordado e não das categorias que foram combinadas. Alguns que deveriam ser libertados para suas casas na Cisjordânia foram deportados. Israel havia se comprometido a permitir a entrada de pelo menos 600 caminhões por dia na faixa de Gaza. Eles permitiram no máximo 200 pessoas por dia entrarem. E agora acabamos de ter a tempestade Byron, chuvas fortes e condições severas de inverno na faixa de Gaza. Recém-nascidos estão morrendo de hipotermia porque, segundo Jan Egeland, do Conselho Norueguês para Refugiados, há dezenas de milhares de tendas resistentes ao clima paradas nas fronteiras da faixa de Gaza, aguardando permissão de entrada de Israel, mas essa permissão não está sendo concedida. E, claro, Israel continua diariamente com o bombardeio da faixa de Gaza, inclusive na zona da qual se retirou. Já matou mais de 400 palestinos. Agora retomou as execuções de líderes de alto escalão do Hamas. Continua com ataques sistemáticos e com a destruição de estruturas na faixa de Gaza. Assim, Israel está basicamente tentando esvaziar o acordo de todo o seu conteúdo, transformando-o em algo no qual os palestinos são obrigados a cumprir rigorosamente seus compromissos, enquanto Israel pode fingir que nunca concordou com nada. O genocídio, portanto, continua, ainda que em uma escala menor e menos visível. Todas as discussões agora giram em torno da segunda fase do acordo, que trata da formação dessa autoridade neocolonial. O Conselho da Paz, também conhecido inicialmente como o Projeto Bruxa Blair, que, sob a liderança de Trump e Blair, seria responsável pela administração da faixa de Gaza, com sua força internacional de estabilização atuando sob sua autoridade. O problema aqui é que a iniciativa Trump-Netanyahu carece completamente de qualquer horizonte político. Na verdade, ela foi concebida justamente para não ter um horizonte político.
É o que Carol Casabed do Carter Center chamou de Oslo com capacetes. E por causa disso, os estados e governos, especialmente os árabes e muçulmanos que estão sendo convocados a financiar todo esse empreendimento e a fornecer tropas para ele, têm se recusado até agora a contribuir, alegando que precisam ver um impulso político crível e irreversível em direção a um Estado palestino para poder participar, incluindo garantias de que Israel não retomará a guerra com a bênção americana no momento que escolher. Estamos caminhando para uma situação em que o temporário se torna indefinido e eventualmente permanente, algo que os palestinos, é claro, rejeitam, algo com o qual as potências regionais não se sentem à vontade, algo que Washington não aprova, mas algo com o qual Israel se sente perfeitamente confortável. Porque pode estender indefinidamente a situação atual, está impondo miséria sobre miséria aos habitantes palestinos da faixa de Gaza, na esperança de que comecem a partir em número crescente, sendo essencialmente forçados a sair pelas circunstâncias, ou pelo que os israelenses gostam de chamar de transferência voluntária. Professor Finkelstein, o senhor poderia compartilhar suas reflexões sobre qual seria a estrutura adequada para analisar a fase pós-cessar-fogo do conflito entre Israel e Palestina? Bem, nada do que eu vou dizer pode ser chamado de análise de segunda-feira de manhã, porque eu disse isso na época, tive conversas com Muin sobre o assunto. E eu disse então, e repito agora, que a essência do que foi acordado era uma restauração do status quo anterior a 7 de outubro de 2023. Um retorno ao que era, com uma grande ressalva nada trivial, a grande ressalva de que Gaza não existe mais. Assim, as pessoas estão confinadas em um campo de concentração, mas um campo de concentração desprovido dos materiais mais básicos para sustentar a vida, ou seja, abrigo e comida. Não havia dúvida na minha mente de que Israel nunca permitiria ajuda humanitária suficiente. Estava claro que seria uma restauração do status quo anterior. Mas, novamente, com a ressalva crucial, todas as terras agrícolas, que são, na verdade, as principais terras agrícolas, estão na Zona Verde. Mas mesmo as terras agrícolas na Zona Verde foram destruídas por pelo menos um período significativo de tempo. Se para sempre, não posso dizer. Essa não é a minha área de especialidade, mas elas já estavam improdutivas por causa dos bombardeios israelenses. Portanto, agora não há base para a produção doméstica de alimentos. Israel vai apertar o cerco à ajuda humanitária. Deixou claro que não vai cooperar com a UNRWA, que, conforme o Tribunal Internacional de Justiça, o principal órgão jurídico da ONU, determinou em 17 de novembro de 2025, em seu parecer consultivo, era a única organização humanitária capaz de fornecer, com competência técnica e em larga escala, a ajuda humanitária necessária de que Gaza precisa neste momento. Li agora que estão falando sobre todas essas outras organizações substituindo a UNRWA. Isso nunca vai acontecer. Organizações americanas, quero dizer. E também organizações americanas concorrendo para a reconstrução. Nunca vai acontecer. Não vai haver nenhuma reconstrução em Gaza até que a população seja esvaziada. Agora, Netanyahu em algum momento falou sobre reduzir a população. Então, é possível que a reduzam para, digamos, 300 mil pessoas. Talvez então haja alguma reconstrução. Portanto, acredito que é uma restauração do status quo. O governo israelense esperava uma debandada durante esses mais de 2 anos de genocídio em Gaza. A debandada nunca aconteceu. Então agora, eles vão ter que se contentar com gotejar palestinos, de um jeito ou de outro, palestinos de Gaza, de um jeito ou de outro, tentando descobrir como sair. E o único outro ponto que eu destacaria é que nunca acreditei que o cessar-fogo tivesse algo a ver com Gaza. Algumas pessoas dizem que foi porque Trump estava de olho no Prêmio Nobel.
Isso provavelmente estava no fundo da cabeça dele. E, francamente, tenho pouquíssimo interesse no que há no fundo, nos lados ou na frente da cabeça dele, já que o fato é que ela está vazia. Mas o verdadeiro propósito, eu disse na época, cheguei a dizer isso no programa do Piers Morgan, quando ele tentava gerar entusiasmo por esse cessar-fogo de Trump. Ele perguntou, então o que você acha que é o propósito? He said, "So what do you think is the purpose?" I said, "Well, the purpose is obvious. Trump is some real estate." Eu disse, bem, o propósito é óbvio. Trump é um magnata do setor imobiliário. Ele tem 78 anos. Não se ensina truques novos a um cachorro velho, e o leopardo não muda suas manchas. Ele está em busca de dinheiro vindo de investimentos no Golfo. Mas o problema para a Arábia Saudita era que ela não podia aderir aos acordos de Abraão enquanto o genocídio acontecia em tempo real, bem ali na tela do computador. Então ele precisava de uma folha de figueira. E essa folha de figueira foi fingir que havia um cessar-fogo. Assim, o assunto sai da primeira página das notícias. Se você olhar os jornais dos últimos dias, por exemplo, as manchetes são sobre Rob Reiner e sua esposa terem sido mortos. The lead stories are about Rob Reiner and his wife being killed. The second story is about the killings. A segunda história é sobre os assassinatos na Austrália. E não há mais nada na primeira página sobre Gaza. Assim que o chamado cessar-fogo entrou em vigor, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Logo após o anúncio, o líder saudita, MBS, foi à Casa Branca e recebeu uma recepção real. Esse era o principal objetivo. Dar ao príncipe herdeiro saudita uma cobertura de aparência res para ir à Casa Branca e lançar as bases do que Trump vem chamando de acordo do século. What Trump all along has been calling the deal of the century. Moin, você tem algum comentário? I generally agree with Norm. Em geral, eu concordo com o Norm, mas acrescentaria uma ressalva. Não acho que a iniciativa de Trump, por si só, será suficiente para que a Arábia Saudita normalize as relações com Israel. A liderança saudita afirmou repetidamente que para que isso aconteça no contexto do genocídio em Gaza, seria necessário haver um progresso crível, irreversível e com prazos definidos em direção a um Estado palestino independente. Não acho que isso deva ser descartado de imediato como uma mera fachada para encobrir suas verdadeiras intenções, porque a Arábia Saudita tem uma população numerosa e politicamente engajada. E mesmo em autocracias, a opinião pública importa. Autocracies, public opinion matters, and I think that the Saudi leadership, including. E eu acho que a liderança saudita, incluindo o MBS, chegou à conclusão de que não pode se dar ao luxo de normalizar as relações com Israel apenas porque um acordo de cessar-fogo foi alcançado. O que eu acrescentaria é que o acordo tornou possível para os sauditas voltarem a fechar acordos de todos os lados com os Estados Unidos. E o que é interessante aqui é que os Estados Unidos agora estão buscando relações com a Arábia Saudita quase de forma independente de suas relações com Israel. Assim, o governo Trump anunciou sua intenção de vender F-35s para a Arábia Saudita. Desculpe, para a Arábia Saudita, não para Israel. Sorry, yeah, is that not what I said? Para Israel. Yeah, Israel already has them, of course. Sorry, I meant Sim, Saudi. Israel já os tem, claro. Desculpe, eu quis dizer a Arábia Saudita. Os israelenses, você sabe, assumindo a prerrogativa de falar em nome do governo dos Estados Unidos, indicaram que os Estados não venderiam essas armas à Arábia Saudita, a menos que a Arábia Saudita primeiro normalizasse as relações com Israel. A isso, Trump respondeu que não, que iriam vender e que venderiam os modelos mais avançados. Em outras palavras, se os sauditas, ao contrário dos israelenses, pagarem por elas, podem tê-las. E assim estamos vendo uma dinâmica interessante em que o acesso de importantes estados árabes clientes, como Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, a bens estratégicos americanos, sejam armamentos, chips de computador e assim por diante, não está mais diretamente ligado à sua aquiescência a Israel, como costumava ser no passado. Mas concordo plenamente com Norm que a prioridade dos americanos é continuar concretizando esses acordos de normalização árabe-israelenses. A questão passa a ser, os americanos estão dispostos a pressionar Israel para fazer o que for necessário para tornar isso possível?
há muito pouca indicação de que eles estejam preparados para fazer isso em um futuro próximo. There's very little indication that they're going to be prepared to do so anytime soon. I agree. Concordo. Bem, não digo que concorde exatamente. Acho que Moin provavelmente tem razão ao dizer que pode haver mais condições da Arábia Saudita antes que ela siga plenamente com a normalização. Eu estava falando mais sobre qual era a motivação de Trump e não sobre se o que ele imaginava realmente vai acontecer. Só quero enfatizar um ponto em que acho que discordo um pouco de Moin, não fortemente. Mas foi a capitulação mais notável dos Estados Árabes Muçulmanos, o que eles fizeram em 17 de novembro com a resolução do Conselho de Segurança. Realmente, não há nada nos registros desse capítulo tão lamentável que chegue perto do que eles fizeram em outubro ou novembro. November 17th with the Security Council resolution. 17 de novembro, com a resolução do Conselho de Segurança. A resolução do Conselho de Segurança da ONU capitulou completamente diante de Israel em todos os pontos. Quase certamente, foram eles mesmos que redigiram o texto, com apenas pequenos ajustes. A resolução anulou na prática 70 anos de história da ONU. E quando digo 70 anos de história da ONU, refiro-me não apenas ao Conselho de Segurança, não apenas à Assembleia Geral, não apenas a vários órgãos, o terceiro comitê, o sexto comitê da ONU, não apenas à Corte Internacional de Justiça, mas a todos os comitês. Not just the International Court of Justice, every division, every subdivision of the UN, Cada divisão, cada subdivisão da ONU, o registro que foi acumulado, e na verdade, esse registro provavelmente encheria uma biblioteca de tamanho médio. A quantidade de material que foi necessária para criar um consenso quase unânime dentro de todos os órgãos da ONU, ao longo de um período de 70 anos, todo esse registro foi anulado. Ele desapareceu, evaporou. Para aqueles que analisam as resoluções da ONU, quando um determinado tema tem uma longa história, geralmente uma resolução da ONU começa com literalmente de 5 a 7 páginas de espaçamento simples, relembrando o histórico. Reiteramos isto. of rehearsing the record. We reiterate this. Preâmbulos. Preambles. We reiterate this. We emphasize Preâmbulos. that. We strongly Reiteramos recall isto. this. We recall Enfatizamos that. aquilo. 6 or 7 Recordamos fortemente isto. Recordamos aquilo. 6 ou 7 páginas disso. Essa resolução da ONU não tinha preâmbulo. Ela aboliu todo o registro. E foi tão descarada em sua afronta à Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça decidiu em julho de 2025 que a ocupação israelense da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental e Gaza, era ilegal e que deveria terminar o mais rapidamente possível. Foi isso que ela decidiu. Pois bem, tudo isso sumiu. Desapareceu na resolução. That was all gone. It disappeared in the resolution. There is only talk of Só se fala sobre se a autoridade palestina fará reformas, embora não haja explicação sobre o que exatamente ela precisa fazer para se reformar. Só diz que, se a autoridade palestina fizer reformas, então isso pode, PODE, abrir um caminho, CAMNHU, para uma solução permanente. Mas para haver uma solução permanente, é preciso que haja um acordo entre Israel e a autoridade palestina sobre quais seriam os termos dessa solução. Bem, não é preciso ser Shakespeare para entender isso. Se você somar tudo isso, não dá em nada. Não houve toda aquela conversa sobre a ocupação ser ilegal. Aliás, sabe o que mais desapareceu da resolução? illegal. By the way, you know what else disappeared from the resolution? Does it? It's no occupation. Não há ocupação. Desapareceu completamente. Gaza, se você lê essa resolução, não teria a menor ideia do ponto de vista jurídico do que Gaza realmente é. Gaza faz parte da Cisjordânia. Você não saberia disso pela resolução. Gaza é um território ocupado? Também não saberia. Isso não aparece em lugar nenhum. Gaza é o que costumavam chamar, na era do colonialismo europeu, de res nullius, que literalmente significa uma coisa que não pertence a ninguém. Está simplesmente suspensa no ar. E foi isso que Gaza se tornou na resolução. And that's what Gaza became the resolution. Quem chega primeiro é atendido primeiro. Exactly.
Exactly, because it belongs to Exatamente, exatamente. first come, first served. Porque não pertence a ninguém. Então, quem chega primeiro leva. Então, por que a resolução foi aprovada? Ela foi aprovada porque todos os estados muçulmanos e árabes a apoiaram. Se eu fosse citar a lista, bem, nem consigo lembrar de cabeça. O Egito apoiou, a Jordânia apoiou, o Paquistão apoiou, a Indonésia apoiou, a Arábia Saudita apoiou, a Turquia apoiou, o Catar apoiou, e o mais, como posso dizer, grave, talvez grave, não seja exatamente a palavra certa, mas o apoiador mais firme dos palestinos entre os estados árabes, fora da chamada Frente de Resistência, foi a Argélia. E foi assim que a Argélia falou sobre a resolução depois que ela foi aprovada. No início, disse o Sr. Benjama, da Argélia, permita-me expressar nosso apreço aos Estados Unidos por apresentarem a resolução que acabamos de adotar, voltada para a implementação do plano abrangente endossado por todas as partes. Reconhecemos os esforços empreendidos pelo presidente Trump em promover a paz no mundo. In advancing peace worldwide. Parece o Gianni Infantino, o presidente da FIFA. I mean, the level of self-abasement. Quer dizer, o nível de auto-humilhação, de bajulação, de servilismo, é realmente impressionante ler o que aconteceu. E isso não foi um detalhe trivial, porque os russos e os chineses tinham poder de veto, e deixaram muito claro que não estavam satisfeitos com a resolução. Os russos chamaram aquilo de um dia negro na história das Nações Unidas e encerraram sua declaração dizendo: "Não digam que não avisamos." Eu sabia que isso seria um desastre. Não digam que não avisamos. Os chineses disseram a mesma coisa. Queríamos vetar a resolução, mas todos os estados árabes e muçulmanos, incluindo a autoridade palestina, se alinharam com os Estados Unidos. Então disseram que seria politicamente insustentável para eles vetá-la. Politically untenable for them to veto it. So it was the Arab and Muslim states which Então foram os estados árabes e muçulmanos que possibilitaram isso. E eu só quero dizer uma última coisa antes que Muin vá. Sabe qual foi a coisa mais chocante sobre a resolução? Quero dizer, ela estava cheia de coisas chocantes. Eu andei pelas ruas, literalmente, por 2 semanas. E até hoje me pego xingando as pessoas que votaram a favor daquela resolução. Porque, de certa forma, num sentido bem trivial, ela meio que pregou o último prego no caixão de tudo em que eu vinha trabalhando nos últimos 30 anos. Tudo o que eu fiz foi analisar as resoluções da ONU, as opiniões da CIJ, tentando construir um registro inabalável de apoio ao consenso internacional, que vinha sendo desafiadoramente rejeitado pelos Estados Unidos e por Israel. Pois bem, tudo isso foi anulado em 17 de novembro. on November 17th. That record is dead. Esse registro está morto. E só mais um ponto. Quando eu disse que a coisa mais impressionante sobre a resolução era literal, eu quis dizer exatamente isso. Ela deu Gaza a Donald J. Trump pessoalmente. Ela lhe deu a escritura de Gaza. O órgão dirigente em Gaza agora se chama Conselho da Paz. O Conselho da Paz não tem nenhum mecanismo interno para responsabilizar Trump, que foi nomeado chefe e diretor do Conselho da Paz, perante ninguém. Nenhum. O Conselho da Paz, suas modalidades, quem fará parte dele, como funcionará, nada disso está na resolução. Ela simplesmente nomeia Donald Trump, porque a resolução validou o chamado Plano de Paz de Trump, que o nomeava chefe e presidente do Conselho da Paz. Which named him the head of the Board of Peace. And if there were any doubt on that matter, E se ainda houvesse alguma dúvida sobre isso, depois que a votação foi concluída, o representante dos Estados Unidos na ONU declarou: Donald Trump é o chefe do Conselho da Paz. E o Conselho da Paz não presta contas a nenhum órgão externo. Nenhum. A única coisa pela qual Trump deve prestar contas, conforme solicitado pela resolução, não era obrigatório, apenas solicitado, é que a cada 6 meses, o Conselho da Paz deve enviar ao Conselho de Segurança um relatório de progresso. Só isso. Não houve nada parecido desde que o rei Leopoldo II recebeu o Congo na Conferência de Berlim de 1884. Nunca houve nada igual. Ele recebeu Gaza. Não consigo parar de repetir isso, é de tirar o fôlego. So, and it's not that breathtaking. so everything
Norm has just said. Tudo o que o Norm acabou de dizer está totalmente correto e preciso. Eu também acrescentaria vários outros pontos. Quero dizer, há dois antecedentes para isso. O primeiro é que a versão inicial da iniciativa Trump foi elaborada com base em negociações entre Washington e vários estados árabes e muçulmanos que se reuniram com Trump à margem da Assembleia Geral da ONU no outono e basicamente lhe disseram: olha, tudo isso está saindo do controle, precisamos pôr um fim nisso. Eles formularam um plano de 21 pontos. E então Netanyahu pousa em Washington, consegue introduzir mudanças importantes nesses 21 pontos, reduzi-los a 20 pontos e ainda apagar uma cláusula em que Israel se comprometia a não repetir o bombardeio ao Catar. Os líderes árabes e muçulmanos expressaram sua frustração e indignação, mas não fizeram absolutamente nada para insistir que Washington voltasse à versão do acordo que haviam negociado, e em vez disso, aceitaram a versão revisada. Essa foi, portanto, a primeira capitulação. A segunda ocorreu antes de o Conselho de Segurança da ONU aprovar sua resolução sobre Gaza. Ele já havia aprovado uma resolução muito semelhante sobre o Saara Ocidental, que basicamente tentou anular as decisões da Corte Internacional de Justiça sobre o direito dos saarauís à autodeterminação, entre outras coisas, e endossou a ideia de o Saara Ocidental se tornar uma província autônoma sob soberania marroquina. Esse foi outro precedente importante. So that was another important precedent. Hamas had come under enormous pressure. O Hamas havia sido submetido a uma enorme pressão por parte desses líderes árabes e muçulmanos, incluindo mediadores importantes, Egito, Turquia e Catar, para aceitar a iniciativa revisada de Trump-Netanyahu. Em seguida, a autoridade palestina, apesar de estar completamente marginalizada e excluída dessa iniciativa, passou a sofrer enorme pressão, especialmente dos países do Golfo, para apoiar a resolução do Conselho de Segurança. Quando o fez, tornou-se impossível para a Argélia, como representante do grupo árabe no Conselho de Segurança, não aceitá-la. E eu acho que se você lê o restante das observações do embaixador argelino, além da bajulação, ele também expressa algumas sérias dúvidas sobre essa resolução, se bem me lembro. Mas ele basicamente disse: a liderança palestina aceitou. Todos os estados árabes aceitaram. Minhas mãos estão atadas. Os russos e os chineses. Desculpe, eu acho. Bem, você pode me corrigir, mas acho que foi ele quem usou essa expressão. Ele disse, citando o ditado em inglês: você não pode ser mais piedoso que o Papa. I believe that's the case. Sim, acredito que seja esse o caso. Os russos foram muito claros, e os chineses, eles têm assuntos mais importantes a resolver com Washington do que Gaza. Veja, os russos não queriam colocar em risco as negociações sobre a Ucrânia por causa de uma resolução sobre Gaza. Os chineses não queriam comprometer as negociações comerciais com Washington por causa de Gaza. Então a resolução foi aprovada exatamente da maneira que Norm descreve. Dito isso, em 1993, tivemos algo muito parecido. Tivemos um documento conhecido como Acordo de Oslo, que basicamente transformou a Cisjordânia e a faixa de Gaza de território ocupado em território disputado, o que também buscava, embora de uma forma muito menos descarada e obscena, anular o consenso internacional, o direito internacional e todo o resto. O governo Clinton, agindo por meio da embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Madeleine Albright, basicamente disse ao Conselho de Segurança que deveria encerrar todas as tratativas sobre a questão da Palestina. Isso não deu certo e acabou resultando na decisão da Corte Internacional de Justiça, no ano passado, declarando que a ocupação é ilegal. Após a aprovação da resolução do Conselho de Segurança, a Assembleia Geral adotou outra resolução reafirmando o direito inalienável do povo palestino à autodeterminação, soberania e formação de um Estado. E justamente nesta semana, com uma maioria muito ampla, foi aprovada uma resolução que endossa o parecer consultivo mais recente da CIJOT sobre a UNRWA e sobre as organizações internacionais, bem como seu direito à imunidade e ao acesso nos territórios ocupados. In the occupied territories. So what I'm trying to say is,
we're now dealing with O que estou tentando dizer é que agora estamos lidando com duas visões concorrentes do direito internacional, das instituições internacionais e da luta política. E não há nenhuma conclusão prévia sobre qual delas vai prevalecer e qual será derrotada. Mas todos nós temos um papel a desempenhar, acredito, para garantir que a iniciativa de Trump acabe na mesma lata de lixo da história onde Oslo terminou. history in which Mas dito isso, também precisamos lembrar que a lata de lixo da história está cheia de causas justas. Portanto, não há absolutamente nenhum espaço aqui para complacência. no room here for complacency either. Vou apenas fazer uma ressalva, ou talvez discordar um pouco, da visão geral com a qual nós dois concordamos. The general picture we Quero both dizer, agree on. se você e eu estivéssemos debatendo sobre destino novamente, suspeito que estaríamos do mesmo lado. Debating destiny again, I suspect we'd be on the same side. I wouldn't be in the Eu não estou naquela sala. Uma vez foi o suficiente. once was enough. Just a couple of points. First of all, Apenas alguns pontos. Antes de tudo, não achei a declaração russa cínica. Agora, estou bem ciente de que Putin é um bandido implacável. Estou ciente disso. I'm aware of that. Mas eu também diria, Moin, que Stalin também era. No entanto, achei que a declaração de Gromyko em 1947, na Assembleia Geral da ONU, foi autêntica. Obviamente, eles tinham um objetivo. Queriam se livrar do imperialismo britânico no Oriente Médio. E pensaram que se expulsassem os britânicos, seria algo bom. Então votaram a favor. It would be a good thing, so they voted for. Can I just interrupt you, Norm? Just Posso te interromper um instante, Norm? The difference Desculpe. here is that Mas a diferença aqui é que o voto de Gromyko em 1947 refletia sua declaração, enquanto o voto recente da Rússia a contradisse. the Russian vote more recently contradicted this statement. I didn't feel it contradicted it because Eu não senti que isso contradizia, porque achei que havia duas dificuldades enfrentadas por todos. Reconheço até mesmo pelos Estados Árabes e muçulmanos. Concedo isso. A dificuldade número 1 foi que Trump os chantageou. Ele disse: se vocês não assinarem esta resolução, vamos dar a Israel carta branca para intensificar seu genocídio em Gaza. Assim como ele está chantageando novamente agora. Ele está dizendo: se vocês não fornecerem forças para a Força Internacional de Estabilização, então não vamos dizer a Israel para se retirar. Então ele está fazendo o mesmo tipo de chantagem. Essa era uma consideração legítima. Eu entendo isso. legitimate consideration. I get that. I'm not going to deny facts. It was a legitimate Eu não vou consideration negar os fatos. that Trump was blackmailing. Foi uma consideração legítima que Trump os estava chantageando com a ameaça. Green light to escalate. Se vocês não assinarem esta resolução, daremos a Israel sinal verde para intensificar o genocídio. Em segundo lugar, os russos enfrentaram o problema de serem mais piedosos que o Papa. Eles disseram que Trump reuniu não foram apenas os membros do Conselho de Segurança do mundo árabe e muçulmano, ele reuniu todo mundo para conseguir o voto. E os russos disseram que foram pressionados em seus próprios países e pressionados novamente na ONU em Nova York. Os russos foram muito diretos. In New York. The Russians are very straightforward. I thought if it were just a matter of real Pensei que se fosse apenas uma questão de realpolitik, algumas pessoas disseram que havia um quid pro quo. Nós cedemos em Gaza se vocês cederem na Ucrânia. Sabe, essa era a especulação. Não acho que eles precisavam usar a linguagem que usaram. Um dia negro na história das Nações Unidas. Não digam que não avisamos. Senti que, como no discurso de Gromyko, havia autenticidade ali. Se a autenticidade faz alguma diferença, não sei. Mas foi essa a impressão que tive. E esse é o meu segundo ponto. Sim, é verdade, houve muita chantagem. Mas os Estados Árabes e muçulmanos tinham a opção de fazer o que os russos e chineses fizeram. Ou seja, dizer, o que está acontecendo aqui é repugnante. which is to say what's going on here is disgusting. Yeah, Sim, isso é perfeitamente verdade. true. To him, Elogiar Trump? No, you're entirely correct. Yeah. But my Não, você está totalmente certo. Mas o meu ponto é que sim, antes de tudo, sabe, tornou-se parte da diplomacia do século XXI ter que agradar e bajular o idiota na Casa Branca. Isso é certamente verdade.
Mas o que estou dizendo especificamente sobre os russos, não estou duvidando da autenticidade da declaração deles. Na verdade, estou dizendo que não acho que o motivo deles para não vetar esteja exclusivamente ligado ao apoio palestino e árabe à resolução. Acho que, no Kremlin, eles também calcularam que se tivessem sabotado o projeto favorito de Trump, teria sido muito mais difícil depois tentar fechar um acordo sobre a Ucrânia. Olha, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Como eu disse, mesmo em 1947, os britânicos estavam apoiando os sionistas porque queriam expulsar os britânicos de... Você quer dizer os russos, os soviéticos, certo? Os soviéticos, desculpe, eu entendo isso. Mas ainda digo, e você vai me perdoar por me repetir, que houve 5 países, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Grécia, e eu esqueço o 5º, que atacaram Hamas com firmeza durante o debate do Conselho de Segurança da ONU sobre a resolução. Você sabia que, exceto por uma frase da Argélia, não houve uma única palavra sobre o que Israel fez em Gaza depois de 7 de outubro? Nenhuma palavra. Analise sim, faz isso. Mara para faz. É verdade, concordo plenamente. Foi uma demonstração de civilidade, de covardia. Foi revoltante. Sinceramente, isso só me encheu de nojo. Não consigo descrever como meu interior se contorcia cada vez. Era como beijar o anel e dizer ao imperador como suas roupas são bonitas. É Kim Il-sung em escala mundial. É como se o gabinete de Trump tivesse se tornado o mundo. Trump's cabinet has become the world. Bem, Kim Il-sung, eu acho, ainda é formalmente o presidente da RPDC. E acredito que a analogia pode se mostrar muito perspicaz, dada a natureza da política dos Estados Unidos atualmente. Mas penso que o ponto mais amplo é que, levando tudo o que você disse em consideração, também é importante destacar que nada está escrito em pedra. E houve, como você certamente se lembra, um nível igual de desgosto, repulsa, fatalismo e tudo mais em setembro de 1993, por conta dos acordos de Oslo. Mas acho que você deixou passar um ponto, Moin. Por muito tempo, Oslo foi o único jogo na cidade. Sim, sim. E infelizmente esse será o quadro dentro do qual essa questão será tratada no futuro previsível. Acho que seu período inicial vai até 2027. Tenho a sensação, por vários motivos, de que a história vai avançar muito mais rápido neste caso. Mas sim, você está totalmente certo. Oslo não desapareceu da noite para o dia, e isso também não vai desaparecer. Só estou destacando que não estamos lidando com algo imutável. Você entende, Moin, que o futuro previsível é o que resta da minha vida. Você conhece a famosa observação de John Maynard Keynes. Houve uma conferência de economia em que todos continuavam dizendo no longo prazo, no longo prazo. E então Keynes interrompeu a conversa dizendo, no longo prazo estaremos mortos. Mesmo a curto prazo, tudo isso vai, é claro, ocorrer principalmente às custas da população palestina da faixa de Gaza, que agora está mais uma vez sendo abandonada por aqueles que exigiram a aceitação deste acordo, deste pacto, desta resolução, sob o argumento de que era a melhor forma de evitar a catástrofe que eles agora estão vivenciando. Seu propósito é muito simples. Tirar Gaza da primeira página. Sim. Conseguimos. Já acabou. Agora foi substituído por Robbie Reiner. A briga entre, como é mesmo o nome dela, Erika e Candace. Erika e Candace Owens. Esses agora são os grandes temas do nosso tempo. Bem, pelo menos hoje são. Fico me perguntando se poderíamos, eu sei que isso não faz parte da sua pauta e só temos 10 minutos restantes, mas eu gostaria de expressar um pensamento que tem me incomodado. Está relacionado, embora não diretamente, mas talvez possa servir de ponto de partida para uma conversa futura.
E essa é a minha preocupação. Nem Mouin Rabbani, nem Norman Finkelstein, nem vários outros são mais os principais ou mais proeminentes porta-vozes dos palestinos e dos habitantes de Gaza, de seus direitos sob a lei natural ou a lei internacional. É um jogo totalmente novo, e nesse novo jogo, os principais porta-vozes agora se tornaram a ultradireita nos Estados Unidos. Então, quando as pessoas pensam em críticos de Israel e críticos dos judeus, elas não pensam em mim. Não pensam em Mouin. Agora pensam em Tucker Carlson. Agora pensam em Nick Fuentes. É por isso que Mouin vai se encontrar com Nick Fuentes e Tucker Carlson hoje à noite? E agora eu penso em Candace Owens. E devo dizer que acho isso um desenvolvimento extremamente preocupante. O fato de estarem aproveitando uma agenda de extrema-direita para criticar Israel. Críticas duras, totalmente justificadas, expondo os crimes de Israel. Por exemplo, a recente viagem de Tucker Carlson ao Catar. Acho que foi ao Catar? Ou a Dubai? Sim, ao Catar. Na qual ele mostrou imagens do que foi feito àquelas crianças. Agora são os críticos, e também, não de forma trivial, as maquinações implacáveis da classe de bilionários judeus, supremacistas judeus. Isso já não está mais ligado a mim ou a Mouin. Agora se tornou uma causa da extrema-direita. E acho que há um perigo real nisso, no que eles podem fazer com essa causa, de Israel e dos judeus americanos. E eu tenho que dizer, acho que é importante definir, não sei o quanto o Mouin se sente à vontade com esse termo, mas uma visão de esquerda sobre o que está acontecendo. Agora, vai haver alguma interseção. Como eu disse, alguém me escreveu e disse, sabe, o Tucker Carlson foi no primeiro dia do podcast dele sobre a visita ao Catar. Na primeira noite ele disse que teve 20 milhões de visualizações. E eu respondi que estava muito feliz com isso. Estou muito feliz com isso. Então, em algum nível, vai haver uma interseção entre o que eles estão dizendo e o que nós estamos dizendo. E eu não vou criticar a existência dessa interseção. Mas acredito que há um problema real aqui, porque eu realmente acho, e não vou citar nomes, mas acho que muitos deles simplesmente não gostam de judeus. E isso é um problema. Deixe-me dar a palavra final ao Mouin, porque estamos ficando sem tempo. E se me gostarias, o que Kavas tem a dizer sobre isso? Não. Acho que você levanta pontos perfeitamente legítimos. E acredito que é uma vergonha para os guardiões da esquerda, o establishment do Partido Democrata, que isso tenha chegado a um ponto em que vemos pessoas da direita adotando posições muito mais baseadas em princípios sobre essa questão do que o establishment democrata jamais adotou ou adotará. Acho que também começamos a ver um movimento real na esquerda. Quero dizer, se você olhar, por exemplo, para a campanha de Mamdani na cidade de Nova York, se observar a geração mais jovem, os estudantes universitários, até mesmo a base do Partido Democrata, Israel perdeu irreversivelmente a esquerda, o centro, e está perdendo cada vez mais a direita. Agora está perdendo em cada um desses grupos por razões diferentes. E eu compartilho completamente suas preocupações sobre algumas das coisas que estão acontecendo na direita e na extrema-direita, muitas das quais são inaceitáveis. Mas dito isso, quando se enfrenta uma emergência, uma crise desse tipo, as coalizões se tornam necessárias. Veja, a guerra do Vietnã não terminou apenas por causa dos estudantes universitários. Também houve líderes empresariais que se voltaram contra a política do governo e assim por diante. Então, acho que precisamos encontrar maneiras de, como você sugeriu, buscar esses pontos de interseção e fortalecê-los sem, de forma alguma, comprometer nossos princípios e nossos valores. Especialmente o fato de que estamos engajados nessa luta, porque acreditamos no valor fundamental da igualdade humana e não na superioridade de um grupo sobre outro. Vou deixar assim. Um dos problemas é, se posso usar o termo, esse sequestro da causa pela extrema-direita.
O motivo de isso ser tão preocupante é que se você pegar, digamos, os 10 ou 15 principais podcasters, todos são de extrema-direita. A esquerda não tem espaço ali. Se você olhar para os principais nomes, Candace Owens, Nick Fuentes, Tucker Carlson, e deixar de lado por um momento o Joe Rogan, que é uma área mais cinzenta. Se você pegar os principais nomes, Andrew Tate, e assim por diante, eles recebem de 1 a 2 milhões de visualizações por dia. A esquerda, no máximo, chega a 150 mil, o principal nome. Isso significa que a esquerda tem trabalho a fazer. Sim, então, em parte, isso aconteceu por padrão, porque a esquerda não tem espaço no mundo dos podcasts. Como eu disse, o alcance é no máximo de 150 mil, enquanto deles é de 1 a 2 ou 3 milhões. Então é, em parte, um efeito de ausência. Não há uma esquerda substancial no universo dos podcasts. Mas outra questão é que, ao meu ver, não houve uma tentativa clara de definir o que nos diferencia, nosso apoio aos direitos palestinos, do apoio deles aos direitos palestinos. Onde está a linha divisória? Eu participei de um programa com uma dessas pessoas, e antes que eu percebesse, estava ouvindo que todos os sobreviventes do Holocausto nazista eram, na verdade, bolcheviques, que haviam matado milhões, 60 milhões, de cristãos, e que agora fingiam ser sobreviventes do Holocausto. Bem, veja, não é daí que eu venho. Olha, quero dizer, você sabe, as diferenças, eu acho, são claras. Aqueles à direita se opõem à política israelense porque acham que ela é ruim para os Estados Unidos, ruim para a posição dos Estados Unidos no mundo e ruim para os interesses americanos no Oriente Médio, enquanto aqueles à esquerda se opõem porque acham que ela é fundamentalmente imoral e ruim para a humanidade. Essa é pelo menos uma distinção que consigo pensar. Eu diria muito. Sabe, a pessoa à direita motivadas por uma decência humana fundamental. Claro que há. Não, mas acho que é diferente. Quero dizer, em decência humana fundamental, quando alguém como Jim Fuentes continua repetindo que achava Hitler realmente legal. Não, é claro que não. Você também tem esses tipos. Há pessoas que são atraídas por essa questão, por ódio aos judeus. Há pessoas que são atraídas por ódio aos muçulmanos, porque veem isso como algo que de alguma forma aumenta a imigração muçulmana ou algo assim. E há ainda pessoas que são atraídas por ódio a ambos. Sim, mas o problema é que eles costumavam ser. Você fazia parte do movimento de solidariedade à Palestina. Não, eu não estava. Por muito tempo, você reconheceu que os odiadores eram bastante marginais. Eles estavam lá, mas não eram o coração do movimento. Mas agora, como eu disse, o problema é que eles se tornaram os principais expoentes do movimento. Eu não diria isso. Eu diria que há certas pessoas que já tinham um grande público antes de se envolverem nessa questão, mas eu não as descreveria como o núcleo do movimento. Eu não descreveria. Talvez eu não esteja transmitindo isso com clareza suficiente. Eu estava tentando dizer que eles se tornaram a face pública do movimento. Sim, até certo ponto, isso é certamente verdade. E novamente, eu diria, desculpe, se você considera isso um problema, eu considero isso uma falha da esquerda. A esquerda tem trabalho a fazer e perguntas a responder. Eu prefiro não criticar o público do Tucker Carlson e, em vez disso, perguntar aos outros: por que o de vocês é tão menor? O que vocês estão fazendo de errado? Por que não conseguem ser tão eficazes? Por que não conseguem refletir os valores da própria base da mesma forma que aqueles da direita parecem estar fazendo com sucesso do lado deles? Acho que precisamos colocar isso no contexto da realidade mais ampla de que estamos vivendo em uma era de populismo de direita. Quero dizer, a esquerda existe,
Mas as narrativas da direita, esses binarismos simplistas, traçados ao longo de linhas étnicas, ou mesmo indo além do conflito entre Israel e Palestina, algumas dessas conversas sobre capitalismo, por exemplo, ou a oposição à grande indústria farmacêutica, tornaram-se extremamente populares nos Estados Unidos, atravessando linhas ideológicas. Isso não significa que a narrativa da direita seja abrangente, porque eles reduzem essas questões a ideias muito simplistas sobre o que é a grande indústria farmacêutica. Mas quando se tenta olhar para a estrutura mais ampla de como a economia é organizada, eles falham. Da mesma forma, se quisermos uma narrativa mais coerente e abrangente sobre o conflito entre Israel e Palestina, então acho que a narrativa da esquerda precisa ser reforçada, mesmo que a da direita possa ser mais popular, dado o momento digital e o contexto mais amplo de ascensão da direita em que estamos vivendo. Jyotish, posso só acrescentar algo a isso? Acho que também é importante reconhecer que a extrema-direita, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Índia ou em outros lugares, em grande parte continua firmemente pró-Israel. Em muitos casos, ela é ao mesmo tempo antissemita e pró-Israel. Mas Israel está cultivando e promovendo a extrema-direita por uma razão muito clara. Ela se tornou o bastião de apoio, talvez o último bastião restante de apoio sólido e confiável a Israel. E acho que é por essa razão também que quando surgem figuras proeminentes da direita que se manifestam contra Israel, elas se tornam tão visíveis, porque são um tanto anômalas dentro desse meio. Também quero acrescentar que a oposição aos crimes de Israel dentro da direita é em grande parte um fenômeno americano. Posso estar enganado em relação a um ou dois países, mas na maioria das sociedades e contextos políticos que acompanho, isso é algo muito, muito marginal na direita. E parte da razão está na história explícita do Império Americano e em sua brutalidade ao redor do mundo, o que faz com que até setores da direita agora se oponham à máquina de guerra. Se olharmos para a Índia ou outras sociedades semelhantes, dentro do campo da extrema-direita, esse tipo de oposição ao genocídio, aos crimes, ao apartheid e à ocupação israelense continua sendo algo muito, muito marginal. Quero dizer, posso estar deixando de fora um ou dois países, mas esse é o panorama geral. Certo. Vou ter que encerrar por aqui, mas estou ouvindo atentamente o que vocês dois estão dizendo. Vocês estão falando sobre a questão racial em um nível global e dizendo que eu estou errado sobre isso. E vocês têm razão. Levantar a questão de que Israel continua a cultivar a extrema-direita internacional, independentemente do que possa estar acontecendo no cenário doméstico dos Estados Unidos, são, na minha opinião, qualificações importantes em relação ao que eu inicialmente apresentei, e terei que levá-las em consideração. Eu apenas, pessoalmente, como disse, acho que é um desenvolvimento preocupante. Não sei até que ponto o universo dos podcasts é representativo da população americana. Então veja, mesmo 1 ou 2 milhões contra 370 milhões é uma gota no oceano. Mas acho preocupante o fato de que eu tenha sido, por assim dizer, e não digo isso com nenhum tipo de ressentimento, digo com preocupação política, substituído por Tucker Carlson como o principal defensor de Gaza. Acho isso engraçado, devo dizer, porque é engraçado de um modo irônico, mas também nada engraçado, dadas as suas posições políticas e minha crença de que ele tem capacidade demagógica suficiente para tornar isso um desenvolvimento preocupante. Eu não diria o mesmo sobre Candace Owens. Não acho que ela seja do mesmo tipo. Eu diria isso sobre Nick Fuentes. Acho que o caso Fuentes está bem distante da maioria dos outros. Mas quando ouço, o Nick só está tentando ser transgressor. Sim, mas eu não acho que as outras pessoas que você mencionou seriam pegas fazendo declarações semelhantes, sinceramente. Não, eles não fariam isso. Mas provavelmente porque são pessoas mais diplomáticas.
Bem, quero dizer, temos que seguir o que eles dizem e o que eles escrevem. Concordo. E como eu disse, esse é um assunto para outro momento. Só que isso se tornou uma fonte de preocupação para mim, ao ver o que está acontecendo agora, muito rapidamente. Sabe, esses são acontecimentos que simplesmente ocorrem. Se você se lembra, durante os anos 80, em certo momento, o crítico mais feroz de Israel nos Estados Unidos era ninguém menos que Caspar Weinberger, certo? Sabe, eu realmente tinha esquecido disso. Certo, pessoal. Certo, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, Moen e professor Finkelstein. Obrigado. Cuide-se. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo voltado para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E bem, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.